Olá, no nosso quadro Direito Empresarial no programa Negócios de Valor de hoje, vamos responder apenas uma pergunta, considerando que recebemos essa pergunta por e-mail e ela necessita de maiores esclarecimentos. E a pergunta diz o seguinte: na hora de contratar, é interessante que seja por um período de experiência para só depois efetivar o empregado? Bom, essa pergunta ela trata do direito do trabalho, evidentemente, e aborda a questão do contrato de experiência, que muitas vezes o empresário ele desconhece essa possibilidade de contratação por experiência e perde uma grande oportunidade para, antes de efetivar aquele empregado, ele possa conhecer as suas aptidões, suas habilidades, o seu compromisso para com a empresa, se de fato aquele empregado ele tem interesse e tem capacidade de crescimento naquela atividade que ele desenvolve. E a nossa CLT, no artigo 445, estabelece claramente a possibilidade do contrato de experiência, que é justamente o período que você tem para observar aquele empregado. Então, você celebra um contrato, registra na carteira de trabalho que o contrato é de experiência. Esse contrato ele pode ser celebrado por até 90 dias. Ou seja, o empresário, o empregador, ele pode anotar a carteira, por exemplo, 30 dias por contrato de experiência. Se durante aqueles 30 dias o empregador já vê que aquele empregado ele não se adequou efetivamente àquela função, ele pode, ao final dos 30 dias, rescindir o contrato de trabalho. E nesse caso, ele não precisa pagar aviso prévio, não precisa pagar multa pela rescisão do contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregado já tem conhecimento prévio de que o seu contrato iria se encerrar ao cabo dos 30 dias. Então, mas é bom ressaltar que a CLT ela permite que esse contrato ele se estenda por até 90 dias. Eu fiz um contrato de 30 dias e achei que ainda não foi um período suficiente para renovar, para que eu possa conhecer aquele empregado, eu posso aí renovar por mais até 60 dias. Então eu posso fazer uma única renovação e desde que não ultrapassem os 90 dias que a CLT estabelece. Então eu renovo por mais 60 dias ou posso renovar por 30 dias ou por 45 dias, contanto que não ultrapasse os 60 dias. E, ao final desse período, se eu entender que aquele empregado ele é um bom empregado, ele realmente tem compromisso com a empresa, ele não falta, ele não chega atrasado, ele é um empregado que vai ser útil para a empresa, eu simplesmente não faço a rescisão dele. E daí o contrato automaticamente passa a prorrogar-se por prazo indeterminado. Então, esse período de experiência é um período necessário para que o empregador possa conhecer o empregado, possa saber se aquele empregado ele tem interesse, tem compromisso com aquela função e se ele também sabe desenvolver o seu trabalho a contento. Então, eu aconselho que todas as suas contratações elas sejam feitas inicialmente por um período de experiência, que, eu repito, pode ser de até 90 dias. Posso contratar uma única vez por até 90 dias ou 2 contratos de 30 e 60, 45, 45, enfim, fica ao critério do empregador.